Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho. Hoje, junto com toda a igreja, estamos celebrando a memória de São Luís Gonzaga. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui na nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez o Senhor nos concede a graça e a oportunidade de nos encontrarmos através das ondas do rádio para a partilha da palavra, do Evangelho do dia e também, no nosso caso, para continuarmos nos aprofundando em nossa catequese sobre a Virgem Maria em nossa vida de fé. Abramos o nosso coração, preparemos o nosso espírito e assim, na benfazeja paz do Senhor, vamos acolher o Evangelho para o dia de hoje. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida a praticar a justiça. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho da Justiça. As primeiras palavras de Jesus neste Evangelho são estas: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. A busca fundamental também está ligada à justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, além de ensinar os modos de praticar a justiça, Jesus indica também a motivação principal: buscar agradar a Deus e não os homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho tem um detalhe muito curioso e ao mesmo tempo muito interessante. Ele tem um advérbio de tempo, vamos dizer assim, que é o quando. Esta passagem que lemos hoje no Evangelho é marcada pelos 3 quando. O primeiro é na nossa relação com o outro. O segundo, na nossa relação com Deus Pai. O terceiro, na nossa relação conosco mesmos. Quando estas 3 relações forem completas e plenas de harmonia, estaremos com o Shalom, isto é, em paz e cumprindo a justiça na sua plenitude. Estas 3 relações constituem a nossa existência. Nela vivemos a nossa realidade de filhos e cumprimos a justiça de Deus. O Evangelho hoje nos fala da esmola. É dar do que é próprio a quem tem necessidade. Quem é filho é também irmão. Por isso, ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Segundo o livro do Eclesiástico, a água apaga a chama, a esmola expia os pecados e ensina que devemos ser indulgentes com os humildes e não deixá-los esperar. Também podemos olhar no Antigo Testamento o exemplo de Tobias, que dava esmola aos órfãos, às viúvas e também aos estrangeiros. Hoje também o Evangelho faz uma acusação aos hipócritas. Esse termo é muito usado no Evangelho de São Mateus. Os hipócritas são aqueles que vivem como atores, como se a vida fosse uma encenação, uma falsidade. Seu objetivo é chamar a atenção sobre si mesmo e serem vistos e aplaudidos. Mesmo quando alguma sobra, quando são louvados e aplaudidos, já receberam a sua recompensa. Hoje também o Evangelho insiste no segredo, rezar em segredo, dar esmola em segredo, jejuar em segredo. Jesus pede, gente boa, que a nossa esmola seja feita no segredo, sem que ninguém perceba. É o gesto da bondade, gratuito, sem interesse pessoal, feito unicamente por amor. Não vivemos como atores neste mundo, mas como cristãos e cristãs. E o apóstolo Paulo ensina: pensai nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O Evangelho ainda hoje fala da recompensa. O símbolo da justiça é a balança com os 2 pratos. Quando damos algo, ficamos com crédito. Alguém precisa nos recompensar. Os pobres, no entanto, com razão, sempre nos dizem: Deus lhe pague. Se os homens nos admiram e nos aplaudem pela nossa esmola, já recebemos o crédito e nada mais precisamos esperar. Ao contrário, se nada recebemos,
permanecemos com o crédito que só Deus pode nos retribuir. Existe hoje também no Evangelho um jogo de palavras com o termo o teu pai e o vosso pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nos ensina que somos filhos de Deus e que nosso Deus é Pai. É somente Ele que vê as ações feitas em segredo e, portanto, somente Ele que pode nos dar a verdadeira recompensa. Se Deus é meu Pai, Ele o é também dos meus irmãos, das minhas irmãs. Por isso o jogo de palavras, teu e vosso. Então o que fizermos aos nossos irmãos mais necessitados, no fundo estamos fazendo ao próprio Deus. A oração. Jesus não está criticando, gente boa, a oração litúrgica e comunitária, pois ele mesmo participava das orações comunitárias. Há um documento dos primeiros cristãos chamado de Didaqué, e esse documento, a Didaqué, recomendava aos cristãos recitarem 3 vezes por dia o Pai Nosso. Jesus ensina sobre a oração pessoal, cotidiana, que alimenta o nosso viver. Ele mesmo tinha seus momentos a sós com o Pai em oração. A oração não deve ser uma encenação de atores, de hipócritas, mas como a fonte que nos abastece. E por fim o jejum. Essa era uma das práticas muito recomendadas pelo judaísmo. Jesus mesmo jejuou no deserto. Os cristãos mantiveram o costume de jejuar. Fazemos isto, por exemplo, durante a quaresma. Jesus recomenda que da mesma forma como a esmola e a oração, o nosso jejum seja discreto. Não se deve jejuar com os sinais externos que podem ser vistos. Perfumar a cabeça, lavar o rosto, são sinal de espontaneidade e de festa. Meu querido amigo, minha querida amiga, a esmola, a oração e o jejum continuam sendo práticas importantes que nos ajudam a viver bem e melhor e nos proporcionam um bom relacionamento com os outros e com Deus. Somos convidados a exercitá-las, mas tomando o cuidado de evitar a hipocrisia para sermos vistos e elogiados pelos outros. Somente Deus Pai deve ser testemunha das nossas ações. Por isso, o nosso agir deve ser no segredo, sem segundas intenções. É assim que demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos oferece 3 lições muito práticas. Rezar sem aparecer. Jejuar sem fazer alarde. Dar esmola sem pôr no jornal. E ainda nos traz uma revelação. Deus é mistério. Não cabe em nossas representações e muito menos cabe nos cálculos que fazemos dele. Hoje, como disse no início, nós estamos celebrando São Luís Gonzaga. Luís Gonzaga nasceu em Castiglione degli Stivieri, perto de Mantua, na Itália, no dia 19 de março de 1568. Seu pai, súdito de Felipe II da Espanha, era casado com uma condessa italiana e era duque de Mantua. Educou-o desde pequeno para o manejo das armas. Aos 5 anos, Luís já usava uma mini couraça e um elmo e por pouco não foi esmagado por um golpe de canhão que ele próprio disparou. Foi pajem em várias cortes na Itália e na Espanha. Ao completar, porém, 10 anos, escolheu outra estrada. Através da humildade,
da castidade de uma vida dedicada ao próximo, Luiz Gonzaga queria servir a Deus em consagração total. Quando fez 12 anos, numa visita que São Carlos Borromeu fez à Brecha, recebeu a primeira comunhão. Mandado para a Espanha como pajem de Filipe II, mostrou-se aluno brilhante de letras, ciência e filosofia na Universidade de Alcalá. Ao mesmo tempo em que redige sua dissertação universitária, lê textos espirituais em informes missionários, concentra-se na oração e amadurece a ideia de tornar-se jesuíta. O pai, porém, não concordava, por isso teve que lutar muito por este desejo. E é dessa época o célebre retrato de São Luís Gonzaga, autografado por ele e feito por El Greco. Aos 17 anos, Luís Gonzaga renuncia aos títulos de nobreza e à herança e começa o noviciado em Roma. Em seguida, ao mesmo tempo em que estuda filosofia e teologia no Colégio Romano, dedica-se aos pobres e doentes. Durante a epidemia de peste que se abateu sobre a cidade de Roma nos anos 1590 a 1591, trabalha pelos doentes além de suas forças. Carregando sobre suas costas um moribundo, foi contagiado pela peste, vindo a morrer com apenas 23 anos, no dia 21 de junho de 1591. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII, no ano de 1726. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluamos este nosso momento de partilha do Evangelho do dia, hoje oferecendo a Deus uma oração por meio da intercessão de São Luís Gonzaga. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nossos últimos programas, nos nossos últimos encontros, nós estamos nos aprofundando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Vimos a construção deste dogma em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Vimos também as suas implicações, também as dúvidas que giram em torno deste dogma. Hoje queremos continuar a nossa reflexão, continuar a nossa meditação, nos perguntando o que significa o dogma da Imaculada Conceição para todos nós que estamos já há algum tempo depois da sua proclamação. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós fomos criados em Cristo. Estamos marcados pelo sopro de vida do Criador e por uma graça original. Como nos diz o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Cada criança, cada bebê que vem a esse mundo nasce com uma bênção de Deus. O Senhor nos cria para sermos felizes e colaborarmos na felicidade dos outros. Ninguém nasce pronto. Cada um se desenvolve com o tempo, constituindo-se como pessoa no correr da existência. Aprende a amar e a ser amado. Recebe a fé de outros e assume essa fé como sua. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já pensou como é fascinante
sermos sempre até a hora da morte aprendizes da arte de viver? Olhando sob esse ponto de vista, compreendemos que somos limitados no tempo e no espaço, que somos condicionados pela cultura onde nascemos e vivemos, e que neste processo de aprender com a vida, até mesmo os erros são importantes. Muitos limites são reassumidos no futuro como oportunidade de superação e também de crescimento. Já no útero da mãe, a criança está recebendo, em doses distintas, é claro, amor e desamor, acolhida e rejeição, afeto e violência. Somos todos solidários no bem e no mal. Ninguém começa sua vida a partir do nada. Pela fé, reconhecemos que somos parte de um grande projeto amoroso de Deus, que estamos marcados por sua graça e pela corrente positiva de amor, bondade, acolhida de tantos seres humanos que vieram antes de nós. Mas o mundo também tem violência, tem mentira, maldades que contagiam cada pessoa que nasce. Ao começarmos a existir, já estamos sob a ação de forças positivas e negativas, de vida e de destruição, e interagimos com elas. Há algo na nossa história pessoal, comunitária e planetária que danifica os belos projetos do Senhor. Não vem de Deus e é difícil localizar a sua origem. Nós o chamamos mistério do mal e da iniquidade. Ele está espalhado na humanidade e repercute dentro de cada um de nós. Pois não só somos seres finitos, chamados a evoluir com o universo, mas muitas vezes freamos este projeto, este processo e nos negamos no dia a dia a crescer. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada ser humano tem dentro de si muitos desejos, tendências e impulsos. Eles são bons, desde que integrados num projeto de vida. Por exemplo, cada um de nós necessita acreditar em si e exercitar a sua liberdade de forma a ser aceito e respeitado pelos outros. Esta é a forma básica do poder. A pessoa fraca e impotente contribui pouco nas relações. De outro lado, o poder é perigoso. Um pai autoritário pode deixar muitas feridas nos filhos. Um político poderoso e corrupto prejudica a nação e faz aumentar a exclusão social. Outro exemplo, todo ser humano busca prazer ao se relacionar, ao comer, ao se divertir. Uma das formas mais intensas de prazer é a sexual. A relação entre homem e mulher é bela e querida por Deus, mas o sexo desequilibrado, sem afeto e sem respeito, produz individualismo e violência. Um outro exemplo ainda, gostamos de nos vestir bem, ter as coisas para usar, possuir os objetos que tornem a vida mais prática. Porém, quando esse desejo desordenado se torna consumismo, cria pessoas dependentes e apegadas às coisas que chegam a arruinar a vida para comprar tudo que encontram. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois do nosso intervalo, nós vamos continuar esta nossa reflexão, percebendo o significado do dogma da Imaculada Conceição, diante de toda esta reflexão que tenho tentado construir nesse primeiro momento. Aguardamos você. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no programa de hoje nos perguntando
sobre o significado do dogma da Imaculada Conceição para a nossa vida. Estamos falando um pouco sobre a dubiedade que o ser humano carrega junto de si. Estamos falando das dificuldades que temos de integrar nossos desejos e pulsões e colocá-los a serviço de um projeto de vida. Os impulsos do poder, do ter, do prazer e tantos outros atraem a pessoa para baixo e podem afastá-la de Deus. A teologia chamou essa divisão interna que temos conosco de concupiscência. Ela tem dimensões individuais, coletivas e culturais. Sabemos que a nossa liberdade está comprometida pelo pecado e precisa ser libertada. São Paulo lembra essa divisão interna que nós vivemos, dizendo que muitas vezes nosso coração quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal que não desejamos. Somos seres fragmentados, mas nós cremos na vitória da graça de Jesus Cristo, que nos liberta de todas as cadeias. A graça original de Deus, que nos cria e nos salva, é mais importante e mais forte do que o pecado original e nos ajuda a superar nossos pecados e falhas pessoais. O pecado original, gente boa, não é um pecado, digamos assim, em sentido estrito, mas em sentido analógico. O que isso significa? Não é um ato cometido livremente contra Deus e o seu reino, relacionado com a orientação fundamental e as atitudes da pessoa. Com esta expressão, reconhecemos que existe uma ausência de mediação de graça em cada um de nós e nas nossas relações. O pecado original não faz parte da essência do ser humano, mas de nossa atual condição humana, que sofre a ação do mistério do mal e da iniquidade. Que o ser humano seja limitado e aprendiz, isso faz parte de sua essência de criatura. Que ele se deixe arrastar pelo mal e se negue a crescer no bem, constitui um paradoxo de sua condição atual. O dogma da Imaculada Conceição afirma que o segredo de Maria, a perfeita discípula de Jesus, que respondeu a Deus de maneira total, tem sua raiz na graça. Ela recebe do Senhor um dom especial. Nasce mais integrada do que nós, com maior capacidade de ser livre e acolher a proposta divina. O fato de Maria ser imaculada não lhe tira a necessidade de crescer na fé, pois isso faz parte da sua situação de ser humano, que necessita aprender e evoluir. Maria, gente boa, não nasce prontinha, também é aprendiz da existência. Há momentos em que ela não entende o sentido pleno dos fatos e das palavras, e no correr da vida, Jesus a surpreende muitas vezes. Porém, diferentemente de nós, Maria trilha um caminho sempre positivo, sem falsos desvios ou atoleiros. Maria realiza sua vocação pelo caminho humano da fé, em meio a crises e dificuldades. Ela também teve de fazer correções de rota no percurso da vida. Experimentou processos de mudança, não do mal para o bem, mas do bem para um bem maior. Maria é pré-redimida pelo Verbo de Deus. Recebe sua graça salvadora numa intensidade, digamos assim, maior do que nós, o que lhe dá forças para integrar tendências e pulsões. Conquista dessa forma uma inteireza admirável. Exerce melhor sua missão de perfeita discípula, educadora e mãe do Messias. Com maior liberdade interior, Maria desenvolve profundamente suas qualidades humanas e espirituais,
tornando-se criatura santa, não fragmentada, dona de si, aberta a Deus. Portanto, o fato de ser imaculada não a torna menos humana. Ao contrário, ela realiza a utopia da nova humanidade, do ser humano evoluído espiritualmente. Mas a imagem de Maria Imaculada necessita ser completada com a imagem daquela que peregrina na fé. Para alguns cristãos que provam a fragmentação, a força do mal que os domina, a reincidência no pecado, a inconstância na fé, pode ser que Maria Imaculada não seja um modelo operativo muito próximo. Neste caso, esses podem recorrer ao exemplo de outros santos, que trilhando caminhos tenebrosos, fizeram esforços enormes de conversão e experimentaram uma mudança radical de vida. Para eles, Maria Imaculada não é ponto de partida, mas ponto de chegada, pois o Deus que cria do nada também recria a partir do caos e das trevas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Maria Imaculada subverte nosso conceito de privilégio. Uma pessoa especialmente dotada, com beleza estonteante, inteligência invejável, saber conquistado, poder ou fama, tende a se distanciar dos outros, a subestimá-los e a olhar orgulhosamente para si. O privilégio muitas vezes se torna narcisista. É como aquela frase do conto infantil: espelho, espelho meu, existe alguém melhor do que eu? Maria, ao contrário, nos ensina que tudo o que recebemos é dom e se destina a ampliar a rede do bem, a estender o reino de Deus sobre a terra. O singular privilégio da Imaculada Conceição é um dom especial, ao qual Maria respondeu com maior intensidade ainda, colocando-o a serviço de Jesus e da humanidade. Tudo o que somos, temos e conquistamos de especial visa a contribuir na construção da teia da vida, na qual todos os seres estão intimamente relacionados e são, portanto, interdependentes. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero concluir esta nossa reflexão sobre o dogma da Imaculada Conceição, apresentando hoje duas pequenas metáforas ou comparações que nos ajudam a entender melhor o significado deste dogma para a nossa vida de fé. Conta-se que certa vez, num dia 8 de dezembro, dia da Imaculada, um missionário foi celebrar para uma comunidade do interior a festa da Imaculada Conceição. Pensou consigo mesmo: como vou falar de um mistério tão grande e complicado? Imagine se começo com o pecado original e a concupiscência. Vou trazer mais confusão para o povo do que explicação. Então, indo para a igreja, ele percebeu que havia muitas goiabeiras naquela região. E enfim começou a sua pregação dessa forma: meus irmãos e minhas irmãs, quem tem pé de goiaba em casa? Quase todo mundo levantou a mão. Então ele continuou assim: vocês já viram como as goiabas são saborosas, cheirosas, vermelhas e bonitas? Infelizmente, as nossas goiabas têm muito bicho. O bicho da goiaba as estraga. Como seria bom se todas as nossas goiabas fossem grandes, bonitas, doces e sem bicho. Dentro do seu projeto, Deus queria que cada um de nós fosse como uma goiabeira sem bicho. Deus sonhou que fôssemos como árvores bonitas, cheias de bons frutos de bondade, amor e justiça. Mas cada um de nós sabe que não é assim. Sentimos o pecado que nos atrapalha, como o bicho da goiaba atrapalha a goiabeira. A festa de hoje nos dá muita esperança,
pois nos diz que Deus fez uma criatura humana do jeito que ele sonhou para todos. Uma pessoa que não se contaminou pelo egoísmo, pelo comodismo, pelo orgulho, pela ilusão do poder. Uma árvore cheia de bons frutos. É claro que Maria recebeu uma bênção especial de Deus, mas ela soube desenvolvê-la, fazê-la crescer. Goiabeira sem bicho, mas também sem fruto, não vale nada. Maria soube aproveitar todo o amor de Deus que ela recebeu e o transformou em bons frutos. Não somos imaculados como Maria, continuou o missionário. Temos pecados que nos atrapalham a vida, mas cada um recebe a graça e a bênção de Deus para ser uma árvore vistosa, com folhas, flores e frutos. Alguns têm muita erva de passarinho nos galhos e bicho nos pés. Deus nos acolhe e nos ama assim mesmo, pois é misericordioso. Podemos olhar para a Maria e pedir a ela, que é toda cheia de Deus, que nos ajude nesta caminhada. Esse mesmo missionário, anos mais tarde, foi convidado para falar para um grupo de alunos do ensino médio numa escola católica na sua cidade. Ele se deu conta de que não poderia usar a imagem da goiabeira para aqueles jovens que moravam na cidade. As poucas goiabas que eles conheciam não tinham bichos, pois eram tratadas com agrotóxicos que deixavam a fruta bela e sem sabor. Então, quando passou pelo laboratório de informática da escola, teve uma inspiração, e assim explicou o dogma da Imaculada para os alunos. Disse o missionário: gente, vocês trabalham com computador e sabem o que é um vírus. Ninguém sabe de onde vem, mas ele atrapalha muito. Pode estragar os programas e os textos que nós digitamos. Cada um de nós é como um computador potente, forte, rápido, criado por Deus para executar bons e criativos trabalhos, como também para se divertir com videogames, internet e chats. Mas, estranhamente, a gente vem ao mundo com tendências ruins e negativas. Se não tomamos cuidado, elas se alastram em nós como vírus de computador. Maria, a mãe de Jesus, foi criada por Deus como um computador sem vírus. Estava toda aberta para o bem. É claro que um computador vazio não faz nada. A gente precisa de programas para realizar tarefas de trabalho ou diversão. E assim foi Maria. Deus deu o start na vida dela. Criou-a cheia de luz e vida, não permitindo que ela fosse contaminada com o vírus da maldade. E ela desenvolveu ao máximo tudo o que recebeu de Deus. Que figura fascinante é Maria! Ela se tornou imagem virtual de todo o ser humano inteiro, maduro, feliz, capaz de amar e ser amado, de ser realizado em sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, esses dois causos do missionário, um do campo e outro da cidade, ajudam-nos a compreender que o dogma da Imaculada Conceição nos diz algo sobre Maria e sobre cada um de nós. Confirma que ela é uma criatura especial, que alimenta em nós a esperança na vitória da graça de Deus sobre o mal e também sobre o pecado. Em nosso próximo encontro, nós vamos começar a refletir sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Vamos também perceber como este dogma pode contribuir